terceiro vídeo da série 7dígitos.org e no vídeo anterior, no segundo vídeo, nós falamos sobre a fórmula da independência financeira. Se você não assistiu esse vídeo, por favor assista, porque isso é muito importante, compreender essa fórmula, entender os princípios que serão discutidos nela. Agora nós começaremos a falar sobre o autoconhecimento financeiro. Tem um ditado americano que diz assim: cuide bem dos seus tostões, que os milhões cuidarão de si mesmos. Então, o primeiro dígito, a primeira coisa importante é você se conhecer muito bem. Ter um autoconhecimento financeiro aprofundado, né? Tem um livro chamado A Arte da Guerra, de um general chinês chamado Sun Tzu, escrito há mais de 2.500 anos. E ele venceu centenas de batalhas. E ele tem uma frase marcante, que ele diz o seguinte: aquele que conhece a si mesmo e conhece ao inimigo não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Aquele que conhece a si mesmo, mas não conhece o inimigo, para cada vitória sofrerá também uma derrota. E aquele que não se conhece a si mesmo e nem conhece o inimigo, estará fadado ao fracasso. Trazendo isso para o nosso assunto aqui, para a área de conhecimento financeiro, para a área de mercado, né, a gente pode aplicar isso. Aquele que se conhece financeiramente e conhece o mercado, não precisa temer o resultado de 100 negociações. Ele vai ganhar todas, né? Agora, aquele que se conhece, mas não conhece o mercado, não entende como o mercado funciona, às vezes vai ganhar, às vezes vai perder, né? E aquele que não se conhece a si mesmo, nem o mercado, está fadado ao fracasso, vai perder todas as negociações, né? Ou seja, se conhecer é algo muito importante, né? Se conhecer financeiramente é algo muito importante. Então, esses são os assuntos que nós vamos tratar sobre o autoconhecimento financeiro. Primeira coisa, nada mais é do que registrar, tá bom? Segunda coisa, analisar. E terceira coisa, planejar. Para que serve tudo isso? Para que serve fazer todas essas coisas? Para uma coisa, para que você consiga prever o futuro. Porque quem ganha dinheiro é quem é capaz de prever o futuro, né? Você vai comprar um imóvel para investir em imóvel. Você está esperando que ele valorize. Se você soubesse que ele fosse desvalorizar, você não compraria. Não é assim? Você vai investir numa empresa. Você quer que a empresa venda, que ela cresça. Se ela não crescesse, se soubesse que ela ia falir, você não compraria ações da empresa, não investiria na empresa. Ou seja, se você tem capacidade de prever o que vai acontecer, entender o que vai acontecer, é aí que você vai ganhar dinheiro, né? Agora, antes de entender o comportamento do mercado, antes de entender o que vai acontecer com as outras pessoas, você precisa entender o que vai acontecer com você. Precisa entender o seu próprio comportamento, né? E para entender o seu próprio comportamento, você precisa entender o seu histórico. Então, ao conhecer o seu passado, ao entender o seu histórico, ao entender o seu comportamento, você é capaz de fazer previsões do seu comportamento futuro. E baseado nessas previsões do seu comportamento futuro, você começa a fazer essas comparações e entender se o seu comportamento passado está se repetindo no futuro ou não, se você está conseguindo fazer as alterações. Se você está acertando aquilo que você está prevendo para si mesmo. Se você não estiver acertando o que está prevendo para si mesmo, é muito provável que vai errar o que você vai prever para os outros, né? Agora, se você está acertando o seu comportamento, as suas previsões para você mesmo, então já é um indício, uma indicação de que você tem grandes chances de acertar o que vai acontecer no mercado, as previsões que você vai fazer para o mercado, né? Então, o primeiro objetivo é se conhecer. E você precisa registrar para você ter um histórico. Se você ainda não tem o seu histórico, precisa começar agora. E ao ter esse histórico, lá na frente você vai ser capaz de fazer essas previsões, né? Analisar e planejar. Vamos entender um pouquinho mais como é que se faz cada uma dessas coisas. Registrar. Nada mais é do que anotar tudo. Anote tudo. Cada tostão, cada real que você gastar, você anota. Por isso que esse é o primeiro dígito, o dígito do R$1, tá bom? Então, anota tudo. Depois que você anotou tudo, você divide em categorias, né? Divide em categorias.
categorias com alimentação, com transporte, com saúde, com educação, com tudo que tiver. Divide em categorias. E daí você cria um ranking. Quais categorias estão gastando mais? Primeiro lugar, categoria que mais gasta, essa. Segunda categoria que mais gasta, essa. Terceira categoria, você vai observar, né? Ao fazer essa observação, você começa a fazer uma análise. Então você analisa verticalmente, né, em porcentagens, né, e em cima do seu ganho, quantos por cento dedicado à saúde, quantos por cento dedicado a transporte, quantos por cento dedicado à casa, e assim vai, né? Ao fazer esse ranking, você começa então a analisar, a observar. E aí você compara com os seus desejos, com as suas vontades. Quer dizer, será que o que você está gastando mais é aquilo que te traz a maior satisfação, aquilo que te traz a maior felicidade? Né? E você vai começar a observar que muito provavelmente não. Muito provavelmente não. Você começa a gastar muito com coisa que não te satisfaz, e as coisas que são mais importantes para você, as coisas que te trazem a maior felicidade, você gasta quase nada. Né? Então, primeiro tem que comparar e identificar como é que está. E aí você propõe mudanças. Porque administrar os seus recursos, as suas finanças, nada mais é do que decidir aonde vai o dinheiro. É uma questão de alocação. Para onde que eu vou desviar, ou para onde que eu vou destinar os meus ganhos, os meus recursos. É uma questão de decisão. E essa decisão passa pelas suas opções de preferência, pelos seus gostos, pelas coisas que te satisfazem mais. Né? Então, ao fazer esse conhecimento e ao ajustar, ao propor mudanças e ao avaliar se essas mudanças estão realmente acontecendo, você começa a ser capaz de prever o seu futuro. Começa a ser capaz, então, de começar a entender o mercado e prever o mercado. Tá bom? Então, uma exposição bem simples sobre como começar a fazer os seus registros, né? Como começar a se conhecer financeiramente. Mas é algo decisivo, extremamente importante para você acumular sua independência financeira. Então continue com a nossa série de vídeos na 7dígitos.org. Lembra, não é 7dígitos.com, não é 7dígitos.com.br, nem 7dígitos.org.br. 7dígitos.org. Que dígito você está? Que tal atingir 7 dígitos?